Boa noite, Grace. Seja bem-vinda. Tá falando de onde, Grace? Me conta. Amanda, Charliane, boa noite, boa noite. Estão de onde? Poliana, Valéria e uma outra pessoa que não aparece o nome. Andréa, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, Dani, boa noite, sejam bem-vindas. Papel e caneta na mão para a gente fazer as anotações. Essa é uma live muito especial. Coloquei o tema para vocês aqui no domingo. Muitas de vocês me escreveram com essa dor e eu disse, gente, a gente precisa conversar sobre isso. Grace está no Paraná. Kelly, boa noite. Jéssica, meu bem, aqui tem Mãe Solo Poderosa. A Lu tá em São Carlos. Ei, Jana, você viu só? Quanta coisa. Gente, tem um vídeo nos stories hoje aqui no feed que vocês precisam assistir. Tá bem polêmico. Falando sobre madrastas, enfim. Rendeu, tá rendendo assunto. Rafaela, Valquíria, boa noite, sejam todas muito bem-vindas. Gratidão pela participação de todas vocês aqui. E domingo à noite eu coloquei ali um post sobre o vazio e o que é que a gente faz com esse vazio do divórcio, com a casa sem os filhos, percebendo que o ex seguiu a vida. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, tá bom? Brasília, eita, coisa boa. Regina, tudo bem? A mãe da Cacá tá por aqui. Até amanhã, hein? Amanhã tem sessão. Janaína, gente, foi minha paciente há uns 5, 6 anos atrás, Jana. Me escreveu aqui hoje, tá matando saudade. Seja bem-vinda. Papel e caneta na mão, a Jana Helena chegou. Eita, Jana! Boa noite, sejam muito bem-vindas. Tudo bem, mãe da Cacá? Vou chamar assim, tá bom? Oiê, oiê. Tá familiar esse oiê. Bom, vamos lá. Eu sou Sônia Porte, sou psicóloga, sou especialista em maternidade no divórcio. E a gente vai falar hoje sobre essa dor, esse vazio que fica no peito, principalmente nos dias em que a gente tá sem as crianças, pós-divorciada, e de repente com uma coleçãozinha de frustrações e de coisas que acabam não dando muito certo na nossa vida. Vida de adulto é colecionar lutos, né? Às vezes é uma proposta que você estava aguardando no trabalho que não deu certo, é o feedback de uma promoção que veio negativo, é uma festinha de aniversário que ia rolar, que não vai rolar, é de repente uma resposta no WhatsApp da sua filha ou do seu filho que está lá passando o final de semana com o pai, mas que ninguém te responde. Oi, Sara, minha mais nova mãe solo poderosa. Bem-vinda, querida. Então, a gente vai colecionando uma série de nãos e esse vazio, ele vai ficando aqui no peito, essa angústia, e a gente não sabe desenhar, não sabe dizer por que essa angústia tá tão forte aqui no peito, tá? Então, gostaria que vocês anotassem aí, né? O que essa angústia tá dizendo para você e o que esse vazio tá te transmitindo, de onde vem esse vazio, de onde tá vindo esse vazio? Se faça essa pergunta, anote isso daí. O divórcio é uma das dores mais desafiadoras da existência humana. De acordo com as pesquisas, o que mais dói além de um divórcio é a morte de uma pessoa muito próxima, de um parente próximo. Então, o divórcio ele já é considerado como uma dor emocional, um desafio a ser superado na vida adulta, como sendo o maior desafio de todos. E é claro que tudo vai depender de como aconteceu o seu divórcio, se foi com uma traição, se foi ele que pediu o divórcio, se mesmo tentando várias vezes você desistiu do casamento, mas como tudo isso se desenrolou, isso vai fazer total diferença aí na tua vida. Algumas de vocês me perguntam se o divórcio ele dói mais para os homens ou para as mulheres. Quem aqui tem uma aposta? O divórcio dói mais para os homens ou para as mulheres? Quem coloca aqui nos comentários? Quem se arrisca, né? O divórcio, assim como todas as situações da vida, ter filhos, conseguir trabalho, engravidar, separar, casar, tudo no gênero feminino é muito mais desafiador do que no gênero masculino, né? Uma mulher, tudo é mulher, a gente tem mais depressão, a gente tende a sofrer mais com os hormônios, a gente sofre com o divórcio, a gente sofre com a exclusão do mercado de trabalho, a gente sofre com a gravidez, a gente sofre
por ter se separado, a gente sofre porque a gente pediu o divórcio, a gente se sente culpada. A mulher, ela é muito mais sensível, uma condição de gênero, e a gente tende a sentir muito mais as dores do divórcio, a gente sente muito mais as dificuldades do divórcio. Consequentemente, quando o divórcio acontece, e a gente fala disso, né? O homem, ele segue a vida dele, ele tem uma facilidade, até porque geralmente as crianças não ficam com os pais. No Brasil, a nossa cultura é de que as crianças fiquem conosco e, consequentemente, sobra mais tempo para o homem sair, conhecer pessoas. Ele não tem as mesmas responsabilidades que a mãe e, consequentemente, ele acaba, até por uma questão de gênero também, sendo mais fácil ele se relacionar com outra pessoa muito mais rápido do que a mulher. E se você está recém-divorciada ali ainda, organizando, adaptando a tua vida, você tem mais um desafio que é, de repente, ter a ausência do seu filho ou da sua filha e a convivência desse seu filho, dessa sua filha com uma outra pessoa que você não conhece, que você não está disposta a se aproximar, mas que a sua filha ou o seu filho vai de alguma forma conviver com essa pessoa. Então, é essa coleção de lutos que vai gerando toda essa angústia num domingo à noite e que vai te colocando num risco de depressão, de angústia e de ansiedade. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, tá? Nós somos educados para o casamento, para trabalhar, para estudar, para casar, para ter filhos. Essa é uma condição cultural que vem sendo questionada, mas esse é o desenho que a gente vai cumprindo com a vida e a coisa vai acontecendo dentro de um padrão de normalidade. Quando o divórcio acontece, você não sabe o que fazer. O seu chão se abre e onde é que está o roteiro? Qual é o repertório? Qual é o guia? Onde é que eu sigo? O que é que eu faço agora com o divórcio? E eu sei que muitas de vocês já devem ter passado por esse tipo de situação, mas é comum que a família se afaste, que os amigos que te apoiavam se demonstram menos disponíveis, você tenta se conectar com novas pessoas, mas por uma questão também de não estar tão disposta, de não estar tão afim, de estar casada há muito tempo, de ter essa dificuldade de sair, de ter uma vida social, de se conectar com pessoas novas, você vai ficando isolada e você até tem vontade de sair para ir conhecer um lugar diferente, mas te falta companhia. Ou quando você convida alguém, essas pessoas, elas não estão disponíveis. E você vai se isolando e você vai ficando sozinha e você vai tentando. E os finais de semana sem os filhos, eles vão ficando cada vez mais difíceis de serem administrados. Quem aqui sofre com o final de semana sem os filhos? Coloca aqui para mim nos comentários, né? Toda vez que o filho vai passar final de semana com o pai, a mãe passa por uma espécie de síndrome de ninho vazio precoce. Quem nunca escutou esse termo, esse conceito, é uma síndrome comum quando os filhos se casam ou quando os filhos vão para a universidade, quando os filhos saem da casa da mãe. Toda vez que os filhos vão passar o final de semana com o pai, né, vem essa sensação de angústia, de solidão, e a gente fica um pouco perdida, porque durante a semana a gente lava, cozinha, arruma, leva para a escola, prepara o lanche, põe um agasalho, vê se tomou remédio. Muito do nosso tempo está tomado em cuidar no casamento da casa, do marido. E quando a gente está com as crianças, a gente continua cuidando das crianças. Quando as crianças vão passar o final de semana na casa do pai, a 60%, 70% das suas funções, elas simplesmente desaparecem. E é comum que as pessoas se sintam perdidas com esse excesso de tempo que te sobrou, né? Sara, compartilha aqui comigo, o que é que te preocupa, né? Por morar distante, ele quase não vem. Quando vem, passa um dia, é sofrido. Mas agradeço por não ser mais que isso. Então, Kelly, a gente precisa até olhar para essa gratidão, né? Do pai, de repente, oi, Cris, não participar
dele não estar ali tão presente. Eu te entendo, é menos sofrido para você, às vezes é menos sofrido até para a criança, que também precisa se adaptar entre a casa da mãe e a casa do pai. Mas psicologicamente a gente sabe que a convivência da criança com o pai, ela é extremamente importante para um desenvolvimento razoavelmente equilibrado dessa criança. Ela precisa tanto da presença da figura materna quanto da figura paterna. E é para isso que a gente precisa olhar quando de repente o filho tá saindo e a gente diz, vai, mas não precisa ir não, se quiser ficar aqui, você pode ficar aqui. Ou não, você vai, mas eu vou ficar muito triste porque eu vou ficar sozinha. E às vezes isso já aconteceu comigo, eu confesso, de eu ter que controlar a lágrima, porque eu sabia que meu filho estava indo ali passar o final de semana, às vezes o feriado, às vezes as férias, e eu vou ficar alguns dias sem ver o meu filho. E chorar quando a criança está saindo para encontrar o pai, ou que a criança sinta que a gente está triste porque ele está indo encontrar o pai, não é saudável para a criança, coloca a criança num grande conflito emocional, quase que uma não permissão para que a criança consiga estar ali conectada ao pai dela. E é por isso que a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. Exato, quando entendemos essa importância psicológica para os filhos, conseguimos lidar com isso. Não facilmente, Poliana, não é tão fácil, porque algumas pessoas se deprimem mais por uma condição biológica, psicológica, fisiológica. Algumas pessoas são mais melancólicas, mais dramáticas, e nós precisamos fazer essa autoanálise, a gente precisa estar sempre se perguntando. Quem é paciente, quem é minha paciente, a Regina, que está por aqui, as alunas da Jornada da Mãe Solo, eu digo, adote um caderno, escreva sobre o que você está sentindo, se investigue, faça essa investigação. Não é igual para todo mundo. Às vezes, algumas pessoas são mais racionais, têm uma estrutura psicológica mais fortalecida, já estava em terapia há algum tempo, se preparou psicologicamente para o divórcio, fazendo terapia antes e durante o divórcio. Mas nem todo mundo tem condição de fazer terapia. Na verdade, a terapia é um luxo. São poucas pessoas que têm condições e acesso a fazer a psicoterapia. Muitas de vocês me escrevem pedindo para fazer terapia e muitas não conseguem por uma questão financeira. E é claro que esse não é um impeditivo para você se cuidar. Estar aqui assistindo essa live é uma maneira de você se ajudar e de ajudar o seu filho. Mas algumas mulheres tendem a se deprimir mais do que as outras. E para algumas pode ser mais fácil. E para outras pode ser um pouco mais difícil. Mas o divórcio com filhos, ele é um divórcio mais desafiador e mais responsabilizado. Porque quando eu estou triste, eu tenho alguém me olhando, me observando, que também fica triste, que também fica preocupado com a minha angústia e com a minha tristeza. Então, é importante que a gente tenha essa consciência de que saúde mental é uma conversa séria, que a gente precisa olhar para a qualidade da nossa saúde e que a gente precisa cuidar de alguma forma da gente. E nem sempre essa motivação é sua, é pelo teu casamento que acabou, pelo ex-marido, é pela tua vida, mas em muitos casos, essa motivação ela precisa vir dessa vida que depende de você ou dessas vidas que dependem de você, tá? Deixa eu ler esse comentário aqui, da Rafa. É normal ficarmos até aliviados dos filhos irem com o pai e querermos ficar sozinha? Porque eu, às vezes, quero ficar sozinha, para ficar muitas vezes sozinha mesmo, deitada. Rafa, obrigada pela tua honestidade, pela tua sinceridade no teu comentário. Esse é um comentário que com certeza alivia outras mães aqui. Quem mais fica, uhul, que bom, um final de semana só para mim. Tem alguma mãe aqui que também comemora a ida da criança no final de semana com o pai? Vai lá, fica lá com ele, né? Porque muitas têm essa vontade, mas acabam negando essa vontade, né? Quem mais tem aí? Uhul, que bom, vamos fazer alguma coisa no final de semana. E com o passar do tempo, esse o trabalho aqui da Jornada da Mãe Solo, é fortalecer vocês suficientemente, nos fortalecermos
para que a gente possa comemorar uma ida do filho, passar o final de semana com o pai. Tá corretíssimo, Fabi, tá super certo, né? A Lu falou assim, eu expliquei à minha filha que ela precisava ficar um pouco com o pai. E isso, ele sente falta, sente saudade. Isso, descansar, é isso, muito bom, porque eles precisam também ficar com o pai. E é isso, a gente precisa viver a nossa vida, ter o lado bom do divórcio. É muito importante que a gente possa assumir, eu preciso de um tempo para mim, eu preciso cuidar da minha vida, eu também preciso beijar na boca, eu também preciso sair para estudar, para dançar, para fazer exercício, para viajar, para conhecer outros lugares. E o pai precisa ocupar esse espaço de cuidar e de se responsabilizar pelos filhos também, né? Ela ficou se sentindo culpada por ainda não gostar de ficar com o pai, imaginar que não tô descansando. Lu, esse comentário também é fantástico, de um dos atendimentos dessa semana, que dizia o seguinte, e as crianças não querem ficar com o pai porque na casa do pai é chato. E aí eu permito que as crianças fiquem aqui, abro mão do meu tempo de descanso, fico irritada, porque eu não consigo assistir a minha série, eu não consigo sair, eu não consigo fazer as minhas coisas. E quando as crianças chegam, eu solto os cachorros nela, estou irritada e depois eu sofro porque eu perdi a paciência com as crianças. Se investigue, sejam sinceras com vocês mesmas. E é importante que a gente permita que os nossos filhos possam ficar com a chatice do pai, possam ficar com o tédio da casa da vovó, possam ficar com o tédio da casa da titia. É importante para o crescimento dessa criança que ela tenha repertórios, e não só repertórios super divertidos e agradáveis, como de ficar na sua casa, na sua companhia, mas que ela possa experimentar esses outros espaços também. Isso faz parte desse processo de amadurecimento, de crescimento, de evolução espiritual, de evolução psicológica para a criança, para o seu filho, e permitir que o pai consiga lidar com esse tédio, com essa reclamação da criança. Sônia, mas o meu filho reclama para mim. Ensinem os seus filhos a reclamarem para o pai. Se é com o papai, reclame para o papai. Não traga mais essa responsabilidade para você, porque o pai não está nem um pouco preocupado se está com dor de garganta, se você está com cólica, se você está cheia de trabalho, se você não tem tempo para poder cuidar do seu filho. Ele vai dizer, se vira durante a semana, ele quer a criança ali a cada 15 dias. Então, não traga essa preocupação para o coração de vocês e quero escutar aqui de vocês, quando é que vocês, o que é que vocês fazem nas horas vagas de vocês, se vocês têm dificuldades de se ocupar, se vocês têm dificuldades de enxergar propósito na sua vida divorciada. Sexta-feira eu vou colocar o post de novo para vocês marcarem encontros com outras mães das cidades de vocês. Deem o primeiro passo, procurem outras pessoas, procurem atividades, procurem preencher esse espaço vazio que é todo seu. Eu vou passar uma atividade aqui para vocês ainda hoje, tá? Acho que independente de ser chato, o filho tem que ir, não apenas para nos dar um descanso, mas para ter contato com o pai mesmo sendo chato. A convivência nunca vão ser iguais. E tá tudo bem, é isso, a riqueza de repertório, tá? Então, mas tem muita mãe apegada que quer proteger ou que não quer dividir a criança com a família do pai, porque na casa do pai, porque na casa da avó é a família da criança. E a criança tem alguma coisa para aprender na casa dessa avó e na casa desse pai. E é importante que você permita, energeticamente, psicologicamente, verbalmente, que essa criança possa ir ter essa experiência para que você tenha o seu tempo com você, tá? A Anne disse assim, a solidão é terrível, mas a parte boa é descansar. Anne, muitas de vocês me escrevem falando da solidão e do quanto a solidão dói, né? A solidão, ela é um passo importante na vida de uma mulher adulta. Se você curte leitura, fica aqui uma super indicação para vocês de um livro chamado A Ciranda das Mulheres Sábias. E nesse livro, a autora, ela descreve o quanto é importante uma mulher adulta ter um tempo na vida. Se separou, fica um tempo sozinha, pergunte-se o que você gosta de fazer, de
descansar, o que você quer fazer nos próximos anos da sua vida. Um tempo para você cuidar de você. Nós somos educadas para cuidar o outro, para servir do outro, para se ocupar em fazer coisas pelo outro. E a gente precisa desse tempo para a gente se cuidar, para a gente se olhar, para a gente se preencher. E a solidão, ela é uma decisão, porque eu tenho certeza que se você convidar pessoas ou se você sair, se você sentar para tomar um café no shopping, você não vai estar sozinha, porque você vai falar, oi, boa tarde, como é que você tá? Você vai estar conversando com pessoas. E nenhuma de vocês aqui está solitária, porque todas vocês são mães. Então, vocês estão sozinhas. Solitárias, não, né? Estão sozinhas. Solitárias, não. A Ju disse assim, é difícil lidar com a culpa de ver a filha descontente por eu não estar perto o tempo todo. Ju D'Agostin, a gente tem que tomar cuidado, porque esse tipo de comportamento alimenta a dependência emocional. Eu não posso viver, respirar, ver graça, ver felicidade em tudo que eu faço, dependendo da minha mãe ou dependendo da minha filha. A dependência emocional, ela não acontece só entre os casais, mas ela acontece na família. Às vezes, muitas de vocês pode ter desenvolvido uma dependência emocional lá na escola, quando você só tem aquela amiguinha, faz trabalho com ela, vai no banheiro com ela, estuda na casa dela, volta para... Pronto, a amiguinha mudou de bairro, seu mundo caiu. Então, você precisa olhar para essa dificuldade e não tem por que haver culpa, porque estar descontente faz parte de um repertório de emoções que todo ser humano vai experimentar. Tenho certeza que vocês que se separaram, eu que me separei, a gente lida com a tristeza e com o descontentamento o tempo todo. Sônia, mas ela é muito pequenininha, mas ela está sendo preparada para enfrentar a vida. Então, você precisa olhar para essa dificuldade e para essa culpa. E, mais uma vez, é assim que a gente alimenta a dependência emocional, tá? A Edilene diz, eu não aceito a minha filha com a mulher que o pai está hoje, que era a amante dele. Bom, esse é um outro desafio, né, Edilene? Peraí que eu já vou ler o seu depoimento, Maf. Principalmente numa situação como essa, que é o caso de uma amante que estava ali já desenhada no relacionamento, atrapalhando o teu relacionamento, então tem um histórico, um repertório. E aí eu coloquei o post aqui hoje sobre a madrasta que fez uma tatuagem com o nome da enteada. E eu tenho certeza que eu já tenho aqui madrastas, porque eu tenho pessoas que já se casaram novamente, ou que estão namorando, ou que já se colocam nesse papel de madrasta. E eu sou a favor de que todos possam se relacionar com o objetivo de educar a criança num ambiente saudável. Ela era a amante. Esse é um ponto para a gente trabalhar na terapia, para a gente trabalhar o apego, para a gente trabalhar detalhes, bastidores, coisas que aconteceram aí no seu relacionamento. Mas pensando no bem-estar da criança e nos modelos que a gente oferece de relacionamento para a criança, até a Margarete colocou um comentário bem interessante aqui hoje, né? De que assim, por que você não fala com essa madrasta? Por que você não se apresenta para essa madrasta, para essa namorada do teu ex? Eu acompanho muitas mulheres que abaixam a cabeça. O ex está namorando, eu não quero nem saber quem é. Ou eu quero saber quem é. Ela é 10 anos mais nova, ela é mais loira, ela é mais inteligente, ela é mais rica, e as mulheres estão sempre trazendo o que a atual é mais do que ela. E esse é um ponto também característico do gênero feminino. Nós temos baixa autoestima. A sociedade destrói a autoestima da mulher. Tudo que a mulher faz nunca está suficiente. Se você está magra, você está muito magra. Se você engordou, você engordou. Se você pintou o cabelo, tem problema. Se você está usando um óculos, tem problema. E isso gerou aí uma legião de mulheres inseguras que vão sempre se comparar com outras mulheres
E a gente vai sempre que a gente se comparar, a gente vai sempre enxergar e perceber que o outro é muito melhor do que eu, que a outra é muito mais interessante do que eu, porque o meu marido me largou para ficar com ela. E isso não é verdade. Então, vocês precisam fazer um resgate de autoestima, levantar o teu nariz, se apresentar para a madrasta e dizer, olha, eu sou a mãe, tudo bem? Como é que você tá? Espero que o meu filho fique bem quando estiver com você. Tá aqui o meu telefone. Quando ele estiver com você, se precisar de alguma coisa, se ele quiser falar comigo, você pode me chamar. De repente, se propor um café, propor uma conversa, propor uma aproximação. E muitas de vocês, eu não vou dizer que é fácil para mim, de jeito nenhum, também não é. Mas a gente precisa trabalhar a vaidade, o ego, o apego, a coragem. Essa pessoa vai conviver com a minha filha como uma professora, como uma colega de escola, como um amiguinho que ela vai numa festa. Eu preciso saber quem são as pessoas que estão perto do meu filho. Quem é essa pessoa? Quem sou eu? Vocês conseguem fazer esse exercício? De ocupar o seu espaço. Ocupe o seu espaço como mãe. Se apresente para a madrasta. Se comporte como uma mulher adulta, como uma mãe solo poderosa. Diga para ela, eu sou fulana, eu sou Sônia Portes, eu sou mãe do Vinícius Portes. Muito prazer. E dê um recado que você quiser dar a ela. Se você quiser deixar claro que o lugar dela é lugar de madrasta, deixe claro para ela que o lugar dela é lugar de madrasta. Deixe claro para ela que o que você espera é que ela ocupe o lugar dela e que o seu lugar seja respeitado como mãe. Tá fazendo sentido o que eu tô falando para vocês? Quando você abaixa a cabeça, se envergonha, se esconde atrás da porta e não se apresenta para a madrasta, você está se comportando como uma criança. Ou você está se comportando como um ser inferior. Claro, ela está namorando o meu ex, olha lá. Ele está levando ela para passear nos lugares onde não me levou. Ele está comprando uma aliança para ela quando nunca comprou para mim. Ele está valorizando ela muito mais do que está valorizando a mim. Esse é um problema dele. Você precisa trabalhar a sua autoestima e o meu trabalho aqui com a comunidade Mãe Solo Poderosa é informar e empoderar vocês suficientemente para dizer para vocês, ocupe o seu espaço. Sinto muito, tem madrasta querendo ocupar o lugar da mãe, tem madrasta competindo o amor da criança, o amor do namorado, do marido, através usando a criança. Não estou dizendo que são todas, mas existem pessoas de todos os tipos assistindo essa live. E você, como mãe dessa criança, como é que você está se posicionando? Você consegue ter essa conversa com a madrasta? Quero ler aqui a opinião de vocês. Eu quero saber o que vocês estão achando do que eu estou falando. Eu sou madrasta e quando comecei a namorar, a ex dele não me aceitou bem. Eu procurei ela para que ela sentisse segurança em mim, para que a criança estivesse comigo. Conversamos bastante. Parabéns, olha aqui, que postura bacana, né? Da Poliana. Parabéns, Poliana, por essa postura. Que a gente consiga ter mais conversas como essa. Mas fica assim, a madrasta não pode conversar com a mãe manda recado pelo pai, a madrasta manda recado pelo pai, mas as duas não se conversam para tratar os assuntos relacionados à criança. E sinto muito, a Poliana está aqui, deve ter mais madrastas por aqui. Mas o pai, geralmente, ele não cuida da criança. Isso é comprovado estatisticamente. Os pais que ficam com os filhos, com a guarda dos filhos, ou que têm férias dos filhos, ou que vão ficar um tempo maior com os filhos, eles não ficam com os filhos. Eles deixam com a madrasta, com a avó, com a tia, com alguma figura feminina. E aí o seu filho está vulnerável à pessoa que você nunca viu na tua vida. Será que isso é certo? Será que isso é justo? Então, é sobre assumir essa conduta de mulher adulta, é olhar para a sua ferida de ego, para a sua vaidade, se preparar para dizer o que você precisa dizer e ir até ela e estabelecer uma relação com essa pessoa que também vai fazer parte da vida do seu filho. E se ela se casa, ela faz parte da família do seu filho. Então, é importante que vocês se falem sim. A Luciana disse assim, é errado deixar os filhos voltarem quando não querem passar o final de semana com o pai?
eu deixo eles livres em 5 meses do divórcio. Lu, o divórcio, ele é uma constituição de adaptação. Então, você conhece os seus filhos e você sabe de quais são as necessidades deles. Quem é o seu ex-marido também? Qual que é o risco que você corre aí? É que você permita que eles voltem a hora que eles quiserem. O pai, se for do tipo, da maior parte, acomodado, ele gosta dessa história, ele vai permitir que as crianças voltem sempre, porque para ele tanto fez como tanto faz, a maioria geralmente funciona desse jeito. E você que de repente teria seu final de semana livre, tá com seu final de semana comprometido. Qual é o tempo de adaptação para um divórcio para as crianças? 1 ano. Então você tem 5 meses. Daqui para frente você precisa colocar um prazo e estabelecer estratégias para que os seus filhos passem mais tempo com o pai. Pode ser uma viagem, esse final de semana eu vou viajar a trabalho, não tô aqui, então vocês vão ficar com o pai. E deixe eles ali com o pai. Não tá passando mal, não tá chorando, não tá tendo uma crise de asma, não tem nada muito sério, deixa as crianças com o pai. Vai deixando, porque senão você vai ficar sobrecarregada. Faz sentido o que eu falei aqui para você, tá? Como fazer tudo isso quando existe mágoas? Paty, terapia. Terapia, jornada da mãe solo. A jornada da mãe solo tem aqui como função que quem não tem, o ideal seria que vocês fizessem terapia e jornada da mãe solo. Eu tenho mães que adotam as 2 práticas e que tiveram resultados assim em 2, 3 meses, são outras mulheres, têm as ferramentas, sabem o que fazer, por quê? Porque você tem informação e autoconhecimento. A jornada da mãe solo tem uma série de exercícios de autoconhecimento, mas a terapia, ela é para você, ela é subjetiva. Eu vou olhar para você, para suas dores, para suas necessidades, e aí esse trabalho vai ajudar você a diminuir um pouco esse arsenal de mágoas. Teve uma caixinha aqui que me chamou a atenção, eu ainda vou gravar o vídeo, vou compartilhar publicamente com todas, que dizia assim: como que eu faço para não passar para o meu filho, não sei se a autora da pergunta está aqui, para não trazer danos, repassar, reproduzir danos morais, conduta, problemas psicológicos para os meus filhos. E quando a gente não tem essa informação, a gente vai só reproduzindo, repetindo padrões e a gente vai colocando essa bagagenzinha na cabeça das crianças sem elas pedirem. Mas quando a gente tem conhecimento e a gente sabe que a gente está fazendo algumas coisas erradas e que a gente precisa quebrar esse ciclo, a gente tem uma responsabilidade enorme, porque a gente está fazendo errado e a gente tem a consciência de que a gente está fazendo errado. Então, como é que a gente começa a diminuir mágoas? Trabalhando o perdão, sendo menos dura, menos julgadora com o ex. E, consequentemente, quando a gente julga menos o outro, a gente também se julga menos, tá? Então, aqui as meninas estão falando. Quem que é madrasta aqui? Conta aqui pra mim. A Vida Leve disse: eu espero que fique bem longe dos meus filhos. Se for casar, a gente conversa. O ex trocou de namorada 3 vezes e toda vez vai ficar apresentando? Acho sem necessidade. Vida Leve, são 3 pessoas diferentes com seus filhos. Eu quero saber quem tá perto do meu filho. Eu faço questão de saber quem é essa pessoa. Qual é a conduta? Se ela tem algum tipo de vício, qual é a postura dessa pessoa? E eu quero deixar claro para esta pessoa que ele tem mãe, está devidamente supervisionado e eu não estou negligenciando. Desculpa, Vida Leve, vou puxar um pouquinho aqui a tua orelha, mas não fazer nada é adotar uma postura negligente. Divórcio é complicado. Mas se tem uma pessoa diferente perto do meu filho e eu não sei quem é essa pessoa, eu estou adotando uma postura negligente e o meu filho está vulnerável a ter contato com pessoas que eu não sei quem são. Então, independente da quantidade das namoradas, e essa namorada que pode se tornar madrasta, que pode se tornar esposa do alecrim dourado, ela já precisa de início saber quem você é. Eu acho que sim, acho que você precisa sim ter uma conversa com ela, tá? A Carla concordou com você. Aqui a Luciana disse: meus filhos conheceram a namorada do pai ontem. Para mim não foi fácil,
mas o que falei foi que desejo felicidades e que ela trate eles muito bem. Perfeito, Luciana. Eu adotei um discurso muito parecido com o seu, tá? Quando me apresentei também para a namorada do pai do meu filho, eu também adotei um discurso muito parecido com esse, que é: olha, espero que você cuide bem do meu filho, eu tô por aqui, estou de olho, ele está sendo supervisionado, não pensa que eu não tô de olho porque eu tô sim, e se apresentar eu acho que é muito importante, tá? Oi, Alda, boa noite para quem chegou aqui que eu não vi. Edilânia, meu amor, como é que estão as coisas aí? A Poliana disse assim: a madrasta do meu filho foi amante do pai dele. Ela trata nosso filho muito bem e ele é louco por ela. Já nos conhecemos e toda a imagem que tinha dela desapareceu só por ela tratar ele bem. Que bom que ficou tudo bem. E a Sara disse assim: gostaria de fazer isso, mas não sei de que forma. Ele não deixa formar contato. Sara, a gente dá os nossos jeitos, tá? Instagram, ela tá no Instagram dele, você consegue a caixinha do direct, você fala com ela, você manda uma mensagem para ela, você pode tentar um telefone, a gente consegue. Contato a gente consegue, principalmente nas redes sociais, tá? Mas faça sim esse contato com ela, vá até ela e se apresente. Eu acho que esse é um caminho bem interessante. Bom, um monte de gente chegou aqui, deixa eu ver. Minha filha me perguntou se a namorada do pai já era madrasta, começou o namoro agora. Eu expliquei que não. Eu tô errada? Não, Luciana, eu acho que a gente precisa falar a verdade. Claro que a verdade possível e aceitável para uma criança entender o que a gente está dizendo, poupando sempre a criança de bastidores que não fazem sentido, tá? Então, o que eu respondo para a criança? Eu vou responder aquilo que está fazendo sentido para a criança, aquilo que é importante para a criança, e para isso eu preciso ter filtro, eu preciso pensar, eu preciso analisar o que eu tenho para responder. Não sei o que responder, Sônia. Então, diz assim: filho, eu preciso de um tempo para responder essa sua pergunta, tá? Me deixa aqui, daqui a pouco eu te respondo. Elabora e depois responde, porque depois que você falou uma besteira, tem como consertar? A gente tenta, mas você já falou. Então, é importante a gente filtrar as nossas palavras, o que a gente quer dizer e como isso vai afetar a criança, tá? A Vida Leve disse assim: eu não aceitei que ele apresentasse. Minha filha fez uma cartinha para o pai falando que não queria conhecer a nova namorada. Isso ela fez com a psicóloga, só depois que fiquei sabendo que ela tinha feito. Vida Leve, é assim. Os nossos filhos, eles são fiéis a nós. Então, se eu tiver que defender o meu pai ou a minha mãe, eu vou defender. Então, se o meu pai tivesse arrumado uma namorada, eu sou filha de pais divorciados, meu pai arrumou uma namorada, e a minha mãe não quer que eu me aproxime dessa namorada, e é sobre isso que a gente precisa pensar, coloque-se sempre no lugar da criança. Meu pai arrumou uma namorada, ele tá feliz, ele quer me apresentar essa namorada, ele quer que a gente faça passeios juntos. Eu, ele e a namorada. Mas a minha mãe não quer. A minha mãe não aceita porque ela era amante do meu pai. Isso gera uma tensão e uma responsabilidade de decisão que a criança não tem maturidade para isso. A criança está sendo colocada em sofrimento. É sobre isso que a gente precisa falar, sobre educação de filhos no divórcio. O post que eu fiz hoje, da madrasta que fez a tatuagem com o nome da enteada, e que de repente parece lindo porque a madrasta está fazendo uma homenagem para a enteada. É uma homenagem? É, mas gerou uma tensão. A mãe dela ficou chateada, tá chorando, tá deprimida, tá xingando o pai, tá xingando a madrasta, e a filha, que de repente poderia ter ficado feliz com essa situação, não tá feliz. Ai, Sônia, mas é a imaturidade da mãe? Gente, as mães, elas são seres humanos, elas sentem, elas sofrem. A gente sente tudo que todo mundo sente: raiva, ciúme, inveja, rejeição, medo de perder essa filha, medo de que essa filha se encante e ame tanto essa tatuagem que possa se afastar dessa mãe. Então, a gente precisa ter muito bem desenhado onde é a função de quem, qual é o papel de quem, aonde cabe a madrasta e onde cabe a mãe.
Se a madrasta está invadindo esse espaço, gerando uma tensão, fazendo essa mãe chorar, ela está no lugar errado. E se a gente está proibindo os nossos filhos de conhecer a madrasta, porque isso fere o nosso ego, porque a gente não quer conhecer, que os nossos filhos conheçam a namorada do papai, nós estamos errados. Porque isso também não é saudável para a criança. A criança precisa de uma família harmônica, de pessoas adultas que se respeitem. E todos esses movimentos desenham falta de respeito para com a criança. É sempre essa pergunta que vocês precisam se fazer. O que é melhor para a criança? Será que eu estou agindo de uma maneira que proteja a criança? Dela ter que ir para terapia, de levar essa pauta, de escrever uma carta, de não saber o que fazer, de se sentir culpada porque está falando com a madrasta, porque eu estou traindo a minha mãe, porque a minha mãe está triste em casa, porque a minha mãe não quer que eu fale com essa mulher. E isso gera toda uma sensação de mal-estar na família. Faz sentido, gente? Tá bloqueada, Sara? Então essa madrasta não é uma madrasta que queira, não é uma mulher adulta. Ela não quer conversa. Não é um bom sinal, Sara, se você tá bloqueada. E se ela me bloqueou em todas as redes sociais, desde que eram amantes? Aí não tem jeito, Carla, mas eu tentaria aí um telefone, um caminho, pedir para alguém, eu não sei. Acho que a gente consegue aí com a sogra, um telefone, pegar um telefone de outra pessoa, abrir outra conta no Instagram. A gente dá um jeito. Eu dou um jeito. A Jana disse, a madrasta que era minha amiga. No começo foi bem difícil, porém hoje só quero realmente que eles sejam felizes. Que difícil, Jana. Situações complicadas. Doutora Luísa, em pouco tempo de namoro, meus filhos já gostam muito da namorada. Não é fácil, mas eu estou ressignificando isso, olhando para o meu lado positivo, que ela deve tratar bem eles. Parabéns, Luziane, doutora Luziane, pelo teu depoimento, pela tua coragem e por encorajar outras mulheres, tá? Vou falar de uma coisa bem séria aqui, então anotem e prestem atenção que a gente precisa olhar para isso com carinho, né? Ter um divórcio é muito difícil e o ex já tá namorando, é muito difícil, como a doutora Luziane colocou aqui, ela está ressignificando tudo isso. E eu tô aqui validando esse depoimento e agradecendo o depoimento, porque quando você escreve isso, você encoraja outras mães. É uma coisa assim, nossa, se ela conseguiu ressignificar, não é fácil, mas acho que eu também consigo ressignificar. Olhem para isso, se aproximem de outras mães. Procurem outras mães aqui no Instagram, outras mães que estejam próximas de vocês. Usem a caixinha, leiam as caixinhas, leiam os comentários. Hoje uma mãe escreveu assim para mim, Sônia, eu leio os comentários e percebo que tem mãe que sofre muito mais do que eu. Perfeito, que bom que você está conseguindo olhar para os lados. Quando você está em grupos com outras mães divorciadas, essas mães conseguem te dar exemplos. E essas mães conseguem, através da vida delas, trazer caminho e trazer luz para a gente. O que eu faço com isso? Não dá para proibir os filhos de conhecerem a namorada. Não dá para impedir o ex de ter vida afetiva, de seguir a vida dele porque a minha está parada. Então eu preciso ressignificar. Sônia, não é fácil. Não é. Como é que a gente ressignifica? Olhando para a gente, para as nossas feridas de rejeição, para a nossa inveja. Inveja, Sônia, como assim? Quando você fica stalkeando as pessoas no Instagram domingo à noite, quando você fica procurando notícias do ex, querendo saber o que ele está fazendo, com quem ele está andando, você está alimentando a sua inveja, o seu ciúme. Não, Sônia, eu não quero sentir nada disso. Não é uma questão de decisão. Você é um ser humano, você sente como todo mundo sente. O que você precisa olhar é, por que eu tô com inveja? Por que eu tô com ciúme? E o que eu faço com essa inveja? O que eu faço com esse ciúme? Como que eu vou conseguir ressignificar tudo isso? É essa a pergunta que vocês precisam se fazer. A Poliana disse, a criança absorve
o que a pessoa está sentindo e ela não quer decepcionar a mãe. É isso, Poliana. A criança ela tem um voto de confiança com a mãe. Então, tudo aquilo que magoa, que machuca a minha mãe e eu faço, isso alimenta internamente um sentimento de traição. Isso coloca a criança como se ela estivesse traindo a mãe. E isso é muito ruim para a saúde mental, para a estrutura psicológica dessa criança. O filho do divórcio, ele sofre porque ele é colocado o tempo todo em conflitos, em capacidade de tomada de decisão, que ele não tem maturidade para isso. E é esse cuidado que a gente precisa começar a ter, que a gente precisa prestar atenção, tá? A Tatiane disse, enquanto eles estão apaixonados, acredito que trate bem. Mas quando a paixão acabar, aí eu quero ver se vai continuar tratando bem. Verdade, Tatiane. Mas olha só, o filho do divórcio, ele já foi muito discriminado socialmente, tá? Os meus pais se separaram há uns 30 anos atrás e eu era a esquisita da sala de aula, porque, os pais são separados, a família é problemática, essa daí deixa de canto. Hoje não. Hoje o filho do divórcio, nós temos uma quantidade equivalente de filhos divorciados, de filhos de pais divorciados e de filhos de pais casados numa sala de aula. Onde eu quero chegar com isso? Que ponto eu quero chegar com isso? A gente precisa usar essa condição a nosso favor. E um dos pontos, Tatiane, e todas as mães que estão aqui, é que a gente perde grau de supervisão com o filho do divórcio. Ele tá na casa da avó, que tem um tio, que tem um amigo do tio que tá lá, que eu não sei quem é, e que essa pessoa pode sim representar algum tipo de risco para o meu filho. Como é que eu preparo o meu filho para se proteger não só da madrasta ou da namorada quando o amor, a paixão passar, mas eu preciso preparar o meu filho para se proteger de qualquer situação, de qualquer pessoa que ele encontre pelo caminho. Então, usem o divórcio para gerar autonomia nessas crianças, para que eles sejam capazes de se proteger não só na nossa presença ou na presença do pai, mas na presença de qualquer pessoa estranha que cruze o caminho deles. Fez sentido, Tati? Me diz aí. Poli disse perfeito. Isso é terrível. O que é terrível, Sara? Perdi um pouquinho aqui. Deixa eu ler algumas das perguntas que vocês colocaram aqui. Olha só. Deixa eu ver se apareceu uma pergunta aqui. Divorciada há 3 anos, ex segue vivendo com quem me traiu. Não namoro porque não aparece um que preste. E tenho filho ciumento. Eita, temos muita coisa para trabalhar aqui, hein? Divorciada há 3 anos, então, teoricamente, vocês já fecharam, você fechou aí o ciclo do divórcio. Não, Sônia, não fechei porque eu não encontro ninguém que preste. Vamos lá. Aqui na Jornada da Mãe Solo, a gente trabalha muito o posicionamento. Antes de entrar nessa live, eu atendi uma mãe, ela disse o seguinte, Sônia, tô saindo com uma pessoa e essa pessoa diz que tá saindo com outra pessoa. E aí, o que essa pessoa te disse? Essa pessoa disse o seguinte, que ela gosta muito de mim, mas que eu vou ficar meio que na prateleira. Se não der certo o relacionamento que ela tá tentando, ela volta para me procurar. E aí a pergunta que eu fiz para ela, que a gente se fez aqui na terapia é, tá, e você quer ficar na prateleira? Você quer ser a segunda opção dessa pessoa? Será que ser a segunda opção dessa pessoa é provisório? Ou ser a segunda opção dessa pessoa é uma maneira bem ruim da gente começar um relacionamento? Que conclusão que vocês chegaram aqui, gente? O que vocês acham? Ficar na prateleira, ficar em segundo plano, é uma boa opção? E a resposta é não, não é uma boa opção. Então, o que a gente faz com isso, Sônia? Próximo. Passa para o próximo. Sônia, mas e se não tiver próximo? Procure o próximo. Se não tiver próximo, passa um tempo sozinha, vai cuidar das suas coisas, vai fazer os seus planos para o futuro. Eu não posso esquecer da lição de casa que eu tenho para passar para vocês. Vai cuidar dos seus planos de futuro,
vai fazer coisas legais, vai cuidar do teu corpo, da sua mente e do seu espírito. Jamais, né, Sara? Nunca. A gente não vai ficar em segundo plano. Só que essa condição do que não aparece um que preste, significa que você está fechada, que você está bloqueada, que você precisa olhar para as oportunidades que você vem dando para os candidatos. Será que você está dando oportunidades para os candidatos corretos? Então, esse vazio, ele vem de um pouco de ansiedade, de angústia, de frustração, de coisas que você precisa elaborar, tá? A Fê, Sônia, por que o homem se envolve muito mais rápido do que a mulher pós-divórcio? Perfeito, Fernanda, porque o homem não tem maturidade para olhar para suas próprias feridas. Esse é o primeiro ponto. O homem, ele tem uma dificuldade enorme de lidar com a dor, então o que ele procura? Distração. Sem filhos, sozinho, por aí, com dinheiro no bolso, com certeza não vai faltar oportunidades dele se conectar com mulheres da mesma idade, mulheres mais novas, mulheres mais velhas. O repertório masculino, ele é muito mais vasto do que o repertório feminino. Então, os homens tendem a esquecer o amor encontrando um outro amor, tá? Geralmente é assim. Nossa, eu ainda estou com preguiça para isso. Jana, tá bloqueada, meu bem. Tô com preguiça? Então saia, vai tomar café com uma mãe solo, vai dançar, vai andar de bicicleta, vai fazer coisas que possam te preencher e que você possa refletir sobre o que eu quero para minha vida. Eu quero um namorado, eu quero um relacionamento sério, eu quero só um boy pantufa, só para ficar quentinho aqui e tá tudo bem. O que você quer para a tua vida? Você é livre para fazer a escolha que você quiser daqui para frente. O divórcio, de alguma forma, te libertou. Aproveita essa liberdade. A Carla diz assim, é difícil para a mãe se relacionar pela questão de tempo. Coitado do boy. Se vira, mas o pai devolveu a filha antes ou deixa de buscar e nossos compromissos ficam para depois. Carla, mãe solo poderosa, o pai não faz isso com ela, não. Não faz, tá? Aqui, Carla, você precisa trabalhar o seu posicionamento. Senão, o boy vai cansar, né? Porque nem todo mundo tem essa disponibilidade toda. Mas mãe solo poderosa não deixa o ex fazer o que quer, coloca ele no lugar com classe e elegância. Mas coloca ele no lugar, tá bom? Tati, 2 anos de separada e todos me cobram muito que tem alguém. Só que não quero. Não me sinto preparada. Então, Paty, precisa se preparar para permitir que uma pessoa chegue na tua vida. Mas é importante que você dê algumas oportunidades. Como é que a gente vai se preparando? Conversando, conhecendo, escutando. Não precisa casar. Conhecer uma pessoa não significa que você precisa assumir um compromisso. Conhecer, é sair, é se conectar com pessoas. Então, verifica se essas portas não estão extremamente fechadas aí, tá? Não quero sangrar em quem não machucou. É um caminho. E porque o homem tem quem fique com os filhos dele para eles saírem, já nós mulheres não. É uma questão cultural, Anne. Geralmente o homem deixa com a sogra, com a tia, com a irmã, e nem todo homem tem também. Mas eles arrumam pessoas para ficar com os filhos dele. A mulher, ela é punida socialmente. Eu sou punida porque eu pedi o divórcio, eu sou punida porque eu sou maluca, porque eu não quis o marido em casa, nós somos punidas porque a gente não deu conta do marido e por isso ele pediu o divórcio e ele arrumou outra. E aí, geralmente, a sociedade diz, tá com a mãe, tá com a mãe se vira. A mãe quer sair pra gandaia? Não fica não. Então, a sociedade permite que o homem divorciado volte a ser um homem solteiro, ou que o homem nunca tenha se casado, se tornado pai de verdade, não é? E a mulher não, a mulher ela é de alguma forma castigada, ela é punida socialmente. E nós estamos aqui para começar a mudar isso. E o que a gente pode fazer, Anne? Reúne lá o grupo de WhatsApp das mães da escola e uma mãe cuida do filho da outra. A gente pode fazer isso também. Deixa o seu aqui, eu cuido dele. Final de semana você cuida e a gente vai tecendo ali uma rede de apoio em que uma mãe ajuda a outra. Fica aí com essa ideia.
Que liberdade boa, aproveitem, meninas, é isso aí. Gostou do boy pantufa? A Jana, é você que tá namorando escondido, Jana? É a Jana ou a Carla que me escreveu aqui essa semana? Eu não fui fofinha, não. Falei, para com isso, quem namora escondido é criança, vamos namorar de verdade, né? Também, Carla. Eu ouvi isso hoje, gente. Boy pantufa é só pra ficar ali no escondidinho, nos bastidores, em casa. Não é pra apresentar pra ninguém, não é pra contar pra ninguém, é só pra você. Tinha uma pergunta da mas perdi seu comentário aqui. Você quer colocar de novo aqui para mim? Que eu perdi seu comentário. Deixa eu escolher mais uma pergunta para responder aqui para vocês. Tá dando o nosso horário, deixa eu ver. Ah, aqui, legal. Vou pegar essa. Vou fechar com uma coisa legal. Bom, como é que a gente preenche esse vazio? Aqui na Jornada da Mãe Solo, a gente tem uma série de passos, uma série de coisas a se fazer. Teve uma mãe que escreveu assim: autoconhecimento, atividade física, dieta e desenvolvimento espiritual. Show de bola, temos uma receita aqui fantástica. Mas a pergunta é, quando a nutricionista passa uma dieta para vocês, vocês conseguem seguir a dieta sozinhas? Me responde aqui nos comentários. Quando você lê que você precisa fazer exercício físico, tem uma academia ou não tem academia, você tem lá o seu exercício físico para fazer, você tem o seu treino. Você consegue treinar sozinha? Você consegue estudar inglês sozinha? O que eu tenho para dizer para vocês é que a maioria das pessoas, elas não conseguem seguir planos sozinhas. Por isso que é interessante a gente ter uma espécie de guia, um passo a passo. Quando eu vou lá na academia, eu coloco 1% melhor todo santo dia. O que eu tô querendo dizer com aquilo? Que a gente não se transforma de uma hora para outra, que a gente não muda de uma hora para outra, que a gente não muda o nosso corpo de uma hora para outra. Mas é que tecendo esse 1% todo santo dia, é que a gente vai se tornando uma pessoa mais forte, com um corpo mais forte, com um corpo mais vitalizado. E é importante que vocês estejam próximas de outras mães, que estejam passando por momentos como o de vocês, porque uma puxa a outra, uma ajuda a outra, né, Sara? Uma puxa a outra. Vamos fazer atividade física? Vamos. Vamos comer direito? Vamos. Vamos investir na leitura de um devocional, numa conexão espiritual? Vamos. É importante que a gente esteja junto com outras mães que estejam passando pelo mesmo momento que a gente. E fica aqui como lição de casa. Eu atendo muitas mães divorciadas, as alunas da Jornada da Mãe Solo. A Sara já fez o primeiro módulo. Quinta-feira a gente tem nosso primeiro encontro de mentoria. E um dos exercícios é, volte a sonhar. Comece a colocar sonhos. Comece a preencher a tua vida com sonhos. Comece a se conectar com possibilidades. Comece a sonhar, volte a sonhar. Volte a sonhar com relacionamentos. Volte a sonhar com uma profissão, volte a sonhar com uma aula de dança, volte a sonhar em se maquiar, volte a sonhar arrumar seu cabelo, volte a sonhar comprando uma lingerie nova para você, volte a sonhar regando a plantinha para que essa plantinha possa florescer na tua casa. Então, o exercício que eu tenho para passar para vocês aqui hoje é, retoma uma coisa muito legal que você sempre quis fazer, uma aula de idioma, uma aula de dança, uma leitura, um curso, uma pós-graduação, uma atividade física, e dê o primeiro passo. Entre em contato com as mães que estão aqui no feed da Mãe Solo Poderosa, convide uma mãe para tomar um café, para se falar por WhatsApp, convide outras mães da escola do seu filho para montar uma rede de apoio que vocês possam se ajudar. Então não fique esperando que tudo caia do céu, porque o príncipe encantado, ele não apareceu para te salvar. Não te contaram essa parte da história, né? O príncipe encantado não volta para te salvar. Só vem o cavalo. Só vem o cavalo. Então a gente precisa se ajudar. E muitas de vocês ainda estão no modo menina, no modo criança, esperando serem salvas por outras pessoas. E já passamos da idade de ser salva por outras pessoas. Agora a gente é que salva os nossos filhos. E a gente tem plena condição de fazer isso. Então volte a sonhar e depois conta para mim qual foi o sonho que você tirou do papel e que você começou a colocar em prática no dia de hoje ou nesta semana. Tá bom? Combinado assim? Bom, passou das 9. Eu preciso encerrar, senão o Instagram derruba essa live. Terça-feira que vem, às 20, eu volto com outro tema polêmico.
Aceito sugestões de vocês, continuem participando das caixinhas, curtindo os vídeos, colocando comentários, compartilhando o meu perfil com outras pessoas. Isso ajuda a engajar e ajuda a gente a ajudar outras crianças. Mãe feliz, filho feliz, e essa é uma responsabilidade nossa, tá bom? Meninas, gratidão. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Polly. Obrigada. Vamos falar sobre alienação parental. Aceito sim. Vamos falar sobre alienação parental. Deixem sugestões. Beijo, meus amores. Ótima semana para vocês. Até. Tchau, tchau.